E aí, galera, tudo na boa, tudo na paz, suavecito, professor Rafael Cedro, e nesse vídeo nós vamos resolver essa questão da Unesp 2022 sobre o tema ondas eletromagnéticas e espectro eletromagnético, beleza? É um tema muito recorrente, tanto nos vestibulares quanto no vestibular, né, maior de todos, que é o Enem. Muito comum, galera, muito comum questões que envolvem ondas, e ondas eletromagnéticas têm um grande privilégio, assim, sempre aparecem questões, tá? Nessa questão aqui eu vou explicando passo a passo, porque meu intuito aqui não é só resolver a questão, só te mostrar qual a resposta correta, é fazer um apanhado numa forma de revisão também sobre o assunto de ondas eletromagnéticas, claro, de maneira sucinta, mas não tão sucinto a ponto de só apontar qual que é a resposta correta, tá bom? Então aqui fala assim, ó, que nossos olhos percebem apenas uma pequena faixa do espectro eletromagnético chamada de luz visível. É verdade. Do espectro eletromagnético inteiro, deixa eu te mostrar que eu coloquei ele na outra página aqui, ó. A gente tem, né, o que é o espectro eletromagnético? São ondas de uma mesma família, tá? A gente pode brincar assim, só que o que difere delas são diferenciadas, a gente que deu essa diferenciação porque elas têm frequências diferentes. Então a ciência resolveu chamar certas faixas de frequências, começando num valor e terminando num determinado valor, num outro determinado valor, resolveu chamar por nomes diferentes. Tá? Então nós temos ondas chamadas de ondas baixas ou ondas longas, tem as ondas de rádio, aí se aumenta a frequência um pouquinho, tem as micro-ondas, né? Tem o infravermelho, aí se aumenta mais a frequência, vai ter o que a gente chama de luz visível, que é uma pequena parte do espectro, que é o que a gente consegue ver. Só para você ter ideia, te contar uma curiosidade, a luz visível, que são as cores, né? Que é aquela onda eletromagnética que sensibiliza células dos nossos olhos, ele corresponde a 1% do espectro inteiro. Então, do espectro inteiro de todas as ondas, 1% é o que a gente enxerga, né? E olha só, e esse 1% já é esse tanto de cor. Imagina se a gente pudesse enxergar, né, uma faixa maior. Então tá, depois da luz visível vem ultravioleta, então a gente está aumentando de frequência, raios X e raios gama. O que eu queria chamar a atenção aqui, pessoal, é que até a luz visível, até o violeta, que é a cor que a gente enxerga, tá? A gente vai ter uma radiação chamada de não ionizante. Então ela não é prejudicial à vida, tá? Ela é não inofensiva, tá? Ela é inofensiva, na verdade. Já para cima, quando você pega o ultravioleta, os raios X e os raios gama, eles são perigosos, tá? Eles podem, por exemplo, interagir com moléculas como o DNA, causando quebra, beleza? Isso pode ser muito prejudicial, então a gente tem que se expor a essas ondas com cuidado, né? Quais ondas? Ultravioleta, que ele chega aqui na Terra, né? E os raios X e os raios gama, nem pensar assim, né? São em situações muito controladas, mas raio-x a gente se protege, né? Você, quando vai fazer uma radiografia, você sabe que você protege principalmente regiões do tórax, cabeça. Então, é importante isso aí. Mas vamos continuar a leitura aqui, que fala assim, ó. No espaço extraterrestre, partículas de alta energia... tá. Outras faixas, a segunda linha, né? Fala assim, outras faixas dessa radiação podem ser detectadas por instrumentos específicos. Ou seja, o que não for luz visível, a gente vai precisar de instrumentos sensíveis a essa radiação. Sejam câmeras, sejam sensores, tá? E aí fala, no espaço extraterrestre, ou seja, fora da Terra, partículas de alta energia produzidas em todo o universo se propagam e normalmente são bloqueadas por campos magnéticos. Então, isso também é verdade. O nosso planeta ele tem um campo magnético, né? Nosso planeta é como se fosse um grande ímã, e ele cria um escudo ao redor, né, desse planeta, esse grande ímã, como se houvesse, né, dentro dele um grande ímã. Ele cria um escudo que protege o nosso planeta de partículas de alta energia. Então, devido a forças magnéticas, essas partículas são empurradas para fora desse planeta, tá? E continuando aqui, ele fala assim, ó, porém a Lua não possui campo magnético. A Lua não possui. Essas partículas atingem a superfície lunar, interagem com ela, interagem com a matéria e produzem raios gama como resultado, né? Que podem ser detectados na Terra. A figura da esquerda mostra uma imagem da Lua obtida na faixa da luz visível e da direita obtida na faixa dos raios gama. Realmente, né, da esquerda, a Lua, como a gente vê, né, refletindo raios de luz visível, então é a forma como a gente vê a Lua mesmo, inclusive essas manchinhas aí que são as crateras lunares, né? E a da direita é uma imagem captada com sensores, né, dispositivos próprios que reconhecem, entendem, captam o raios gama.
tá? Então essas partículas de alta energia chegam na superfície lunar, interagem e como resultado tem a emissão de raios gama, mas a gente não percebe eles, beleza? Aí aqui fala assim, ó, comparando os raios de luz visível com os raios gama, é correto afirmar que... Então, deixei na outra página aqui só as alternativas para a gente ter tempo melhor de discuti-las uma a uma e ver por que 4 delas vão estar incorretas e por que apenas uma vai estar correta. Então, comparando os raios de luz visível com os raios gama, como todas as ondas eletromagnéticas, ambos só podem se propagar no vácuo e com velocidades iguais. Esse só, ele estragou a afirmativa. Ondas eletromagnéticas, elas são ondas que se propagam no vácuo, podem se propagar no vácuo, claro, na ausência de matéria, mas não é só no vácuo. Então, no ar atmosférico, esse ar que você está respirando, pode se propagar. Você sabe que se propagam ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, né, que são lançadas no ar, micro-ondas, ondas de calor, como são as ondas de infravermelho, luz visível. Então, não é só no vácuo. Elas podem se propagar no vácuo, mas não é só no vácuo. Então, essa letra A está errada. Tá? Letra B. Por apresentarem comprimentos de onda maior que da luz visível, os raios gama até aí está certo, viu? Eles possuem comprimentos de onda, não são maiores que da luz visível, são menores. Aqui está errado, na verdade. Por apresentar comprimentos de onda menores que da luz visível. Então, olha só. Como a gente sabe, todas as ondas no vácuo têm a mesma velocidade, que é a velocidade c. Então eu posso falar que c, que é a velocidade dessas ondas no vácuo, é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Porém, à medida que eu vou andando aqui, galera, no espectro, olha para a figura do espectro, à medida que eu vou andando para cá, ó, eu vou tendo um aumento do quê? Um aumento da frequência. Esse aumento da frequência causa o quê? Diminuição de comprimento de ondas. Olha as ondas de comprimento menor. Vou até reforçar aqui, ó. Vocês vão perceber que elas têm comprimentos de onda maiores. Lembra que comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas? Então, na representação dessa onda transversal, a gente percebe que aqui as cristas estão mais juntinhas, porque tem maior frequência, e quando a frequência é menor, elas estão menos, né? Estão mais afastadas. Então, se isso aqui é constante, eu entendo que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Raios gama tem frequências, olha só, vou circular os raios gama aqui, tem frequências maior que da luz visível, que é a parte coloridinha aqui. Então, se tem frequência maior, o comprimento de onda é menor. Ele está falando que os comprimentos são maiores. E está falando que eles são inofensivos quando atingem os seres humanos. Não, eles não são inofensivos porque eles são uma radiação chamada de radiação ionizante. Então, eles geram problemas, sim, para a vida, beleza? Ótimo, e para os seres humanos consecutivamente. Letra C, os raios gama apresentam frequências menores que da luz visível. Não é verdade, né? Você não vai ter o espectro na prova, pode até ser com uma questão tem, mas os raios gama, eles são, né, aqui, ó, frequências maiores que a luz visível. Tá? Ele está falando que elas são menores, o que explica terem velocidades de propagação maior do que da luz no vácuo. Não, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade, que é a velocidade c, que até quanto que vale? Aproximadamente, né, a gente coloca 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Todo mundo tem a mesma velocidade, né? E ele falou que essa velocidade é diferente, não é verdade. E as frequências, ele falou que a frequência do raios gama é menor, não é maior. Então, tem duas coisas erradas na letra C. Letra D. Provenientes simultaneamente de uma mesma fonte no espaço. Então, imagina que a luz refletiu na superfície da Lua, né? Aí tá vindo para a Terra, para você poder enxergar a Lua. Então, a luz visível. E a radiação gama saia no mesmo momento, né? Devido àquela interação das partículas de alta energia, dando como resultado a liberação de radiação gama. Então, imagina os dois vindo ao mesmo tempo. Provenientes simultaneamente de uma mesma fonte do espaço, ambos chegam à Terra em intervalos de tempos diferentes, produzindo imagens distintas dessa fonte. Não. A velocidade vai ser a mesma. Então, se eu tiver a mesma velocidade, for a mesma distância, e partiram simultaneamente, é uma corrida onde eu tenho, né? Vamos pensar assim, dois corredores com mesma velocidade correndo a mesma distância. Então vão chegar juntos, não tem por que chegar separados. E por fim, a letra E que fala assim, ó, apesar de terem frequências e comprimentos de onda diferentes, tem mesmo, frequências e comprimentos de ondas, ambos se propagam no vácuo com velocidades iguais. Aí sim está correto. Ambos, luz visível, raios gama e todos os outras ondas de diferentes frequências aqui do espectro eletromagnético se propagam no vácuo com a mesma velocidade, que é essa velocidade que a gente já colocou aqui,
3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, nessa questão aqui, resposta correta, letra E de escola. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente te ajuda. Um beijo e até mais.